Olá, meus amigos! O assunto do vídeo de hoje é filosofia. Bora pro vídeo? Na Grécia Antiga, havia um homem desconcertante, uma figura singular. Ele era visto andando pelas praças, mercados e ruas de Atenas, sempre com a mesma túnica velha e fazendo perguntas a quem cruzasse o seu caminho. Ele tinha uma aparência estranha, era corpulento, baixinho, tinha nariz chato e olhos saltados. Entretanto, tinha carisma e uma mente brilhante. Esse homem era Sócrates, o homem mais sábio da Grécia, considerado assim pelas sacerdotisas do oráculo de Delfos. O filósofo abordava os seus interlocutores, jovens ou eruditos, dialogando com eles no meio de toda a gente. Costumava fazer muitas perguntas, levando as pessoas a entrarem em contradição. Com isso, elas tinham a oportunidade de questionar as suas próprias verdades pré-estabelecidas. Com essa estratégia, Sócrates levava o seu interlocutor a criar uma opinião própria e livre de preconceitos. Sócrates nasceu em 470 a.C. e foi o responsável por estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. A essência de todo o ensinamento do mestre de Platão baseia-se na máxima do autoconhecimento: conhece-te a ti mesmo. Conta a história que a mãe de Sócrates era parteira e o pai escultor. Ele então, assim como a sua mãe, dizia realizar partos, mas não partos de bebês, e sim partos de ideias. Já homem maduro, ele costumava passar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, ele orientava os seus discípulos, ajudando-os na busca da verdade. Foi fazendo perguntas incansavelmente pelas ruas de Atenas, colocando as pessoas em saia justa, que o filósofo ganhou fama e também conquistou muitos inimigos. Conta-se que a verdadeira intenção de Sócrates era demonstrar como as autoproclamadas autoridades gregas julgavam saber algo que, na verdade, não sabiam. Sócrates, ao contrário dos sofistas, discutia livremente com todas as pessoas, sem exigir pagamento algum, apenas por gostar do confronto de ideias, compartilhando seu conhecimento e atraindo muitos seguidores. Ele agia da seguinte forma: fazia uma pergunta que a outra pessoa respondia. Então fazia uma nova pergunta baseada na resposta anterior e assim por diante. A estratégia era revelar as contradições e inconsistências no raciocínio do interlocutor. Ao final do diálogo, o que restava evidente era que o interlocutor que julgava conhecer algo, na realidade não conhecia nada. Sócrates, com seu comportamento inquisitivo, começou a incomodar os atenienses. Por vezes, ele era considerado um chato e inoportuno que ninguém queria por perto. Mas a opinião a seu respeito estava longe de ser uma unanimidade. Ao mesmo tempo em que ele despertava a curiosidade e conquistava a amizade dos jovens, o filósofo despertava a ira dos mais velhos e eruditos. Foi o hábito de Sócrates de andar pelas ruas de Atenas fazendo perguntas aos outros que acabou atraindo a atenção dos políticos e dos mais ricos e poderosos. De celebridade, ele viu-se vítima de uma perseguição. O filósofo causou incômodos e gerou muito burburinho entre as pessoas mais influentes de Atenas. Elas então começaram a enxergá-lo como uma ameaça às tradições da polis. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e também de não reconhecer a existência dos deuses. Ele passou a ser visto como um elemento pernicioso e acabou condenado à morte por perturbar a ordem vigente. Moral da história: foi condenado à morte porque perguntava demais e fazia as pessoas raciocinarem. Agora, nada melhor para o cérebro que fazer exercícios. Como? Raciocinando, não é mesmo?
Sócrates criou um modo peculiar de expressar as suas ideias. A fim de transmitir o saber, jamais respondia a perguntas, muito pelo contrário. Era ele quem fazia as perguntas, e essa foi a grande sacada do filósofo. Agindo dessa maneira, ele estimulava o seu interlocutor a pensar. Mas mesmo desejando fazer o bem, o maior sábio da Grécia morreu julgado e condenado a ingerir o veneno de uma planta conhecida como cicuta. Dizem que beber o conteúdo do cálice que continha o líquido venenoso foi um ato voluntário de Sócrates. Além de sua mais famosa frase, "Só sei que nada sei", ele também costumava dizer: "Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância". Sócrates tinha a consciência de que o conhecimento daqueles homens que se gabavam saber alguma coisa baseava-se somente em meras opiniões e repetições. Um repetia o outro. A noção de doxa, palavra grega traduzida como opinião, era geralmente entendida pelos pensadores antigos, como Platão, como um saber contrário ao conhecimento verdadeiro. Isso porque a opinião ela é particular e expressa percepções pessoais. Ela pode ser equivocada ou, ainda pior, estar contaminada pelas emoções do sujeito. Sócrates buscava um conhecimento verdadeiro. Mas qual seria a sua resposta, por exemplo, se eu lhe perguntasse agora: o que é a verdade? Não resta dúvida que o raciocínio correto ajuda o ser humano a ser cauteloso naquilo que ele faz. E o nosso cérebro precisa de estímulo constante. Nós sabemos hoje, no mundo moderno, que aquele Sócrates da antiguidade tinha toda a razão. Bom, se você gostou desse vídeo de hoje, vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo, ok? E até o nosso próximo encontro.